monitor. Então, meu nome é Eveline, eu sou otorrino-laringologista pela UF e faço aperfeiçoamento em otologia e otoneurologia na UFRJ atualmente. Então, vou falar sobre a otite média serosa, que, como o Felipe disse, é uma doença uma condição muito prevalente, né? Não necessariamente uma doença, subdiagnosticada e uma aula boa, porque tem muitas controvérsias, vai ter muita coisa para a gente discutir. Então, eu sempre achei falar sobre objetivos de aula uma coisa meio pretensiosa, mas depois da aula da doutora Daniela e montando essa aula, eu acabei tendo necessidade de fazer um slide de objetivos. Então, assim, se a gente conseguir, no final dessa aula, discutir formas de tornar o nosso diagnóstico da otite média serosa mais sensível, o nosso tratamento mais baseado em evidências, a gente não perder tempo nas avaliações e no diagnóstico dos grupos de risco, e a gente discutir as controvérsias em relação a esse tema, que são muitas, eu terei cumprido o objetivo dessa aula. A otite média serosa ela é definida como, então, a presença de fluido na orelha média, na ausência de sinais e sintomas de infecção aguda, porque a gente sabe que a otite média aguda, por exemplo, o paciente apresenta fluido na orelha média, mas ela vai ter os sinais e os sintomas de infecção aguda. Em relação a dividir a aula didaticamente a otite média serosa na criança e no adulto, porque elas são um pouquinho diferentes. Então, em relação à otite serosa na criança, ela pode ser até definida como o risco ocupacional da primeira infância. Tamanha é a magnitude dessa doença, né? Nos estudos americanos, eles calcularam 2,2 milhões de casos por ano de otite média serosa, um gasto de 4 bilhões de dólares, e ela é a maior causa de perda auditiva em crianças em países desenvolvidos. Infelizmente, não é o caso do nosso país, mas ela também é bastante prevalente, a gente vai ver mais para frente. Em relação à prevalência, para vocês terem noção da magnitude, então, olha só, até o final do primeiro ano de idade, 50% das crianças vão apresentar algum episódio de otite média serosa. Até o final do segundo ano, 60% das crianças. E até o final dos primeiros 5 anos de vida, 90% das crianças vão ter pelo menos um episódio de otite média serosa. Em relação às crianças com síndrome de Down e com fissura palatina, esses pacientes até os 18 anos, né, que são considerados crianças, eles vão ter 85% de prevalência da otite média serosa. Essas crianças, num estudo grande também americano, eles detectaram que a média de incidência dessa doença nas crianças era de 4 episódios por ano, ou seja, se a gente pensa que é uma doença que pode durar até 3 meses, a criança tem uma serosa e a cada 3 meses ela tem outra, então ela vai ter 4 episódios por ano, ela vai ficar o ano inteiro com otite média serosa. Essas crianças da média. A média de duração da doença foi de 17 dias e 13 a 21% desses casos eles são bilaterais. Em relação à fisiopatologia, então, assim, basicamente, de uma forma geral, a gente vai esmiuçar cada uma dessas pernas, mas basicamente, o paciente, ele pode ter uma pressão negativa dentro da orelha média, gerando efusão. Após uma infecção de orelha média, então ele pode ter uma otite média aguda, por exemplo, que vai encher aquele orelha média de líquido, ela não vai, e de secreção, ela não vai ventilar muito bem e vai gerar uma pressão negativa. Ele pode também ter disfunção da tuba auditiva, que vai contribuir para a geração dessa pressão auditiva, e ele pode ter alteração no batimento ciliar. Nas infecções agudas, por exemplo, principalmente nas virais, e algumas bactérias citotóxicas, a gente sabe que elas causam alteração no batimento ciliar. E o paciente pode ter tudo isso ao mesmo tempo, gerar uma pressão negativa na orelha média e contribuir com a formação dessa efusão. Então, aqui nesse slide a gente vê o aspecto, né, o sinal na otoscopia de uma otite média aguda. A gente vê uma membrana timpânica que está abaulada aqui, e a caixa timpânica, a orelha média, cheia de líquido, preenchida por líquido. Na otite média serosa, o líquido
que pode até, inclusive, ser uma fase evolutiva da otite média aguda, a gente vê um líquido mais seroso gerando essa otoscopia aqui. Então, se a questão da otoscopia parasse por aqui, a gente não teria todos os slides aqui da frente para discutir a otite média serosa. O que acontece é que a otite média serosa é uma doença que não tem uma otoscopia só. Então, eu usei a referência aqui do Game of Thrones. É uma doença na minha interpretação, ela é uma doença que tem uma otoscopia de múltiplas faces, né? Ela não tem uma cara única, né? Aquela secreção serosa ali é só uma delas. Então, tentando resumir, os estudos, eles teorizam que, na verdade, todos esses achados na otoscopia do paciente, eles são apenas fases evolutivas da mesma doença. Então, seguindo esse raciocínio, sendo didático, a gente pode pensar que a primeira fase, então, o paciente ele vai ter um exudato consequente, por exemplo, daquela infecção aguda que ele teve na orelha média. Essa foto aqui é de um paciente meu, que a gente vê que a membrana timpânica não está mais tão abaulada e tem um material âmbar reto timpânico. Não tem mais tanto aquele aumento da vascularização na membrana timpânica, mas ainda tem um líquido ali âmbar reto timpânico. Porém, o paciente também pode ter otite média serosa da seguinte forma: ele pode ter uma glue ear, que alguns autores chamam, quando a gente faz a timpanocentese desse paciente, a gente observa a saída de um líquido mixomatoso, né, um líquido que parece cola mesmo. E essa otoscopia da glue ear tem um aumento da vascularização muito importante na membrana timpânica, um pouco de abaulamento, a gente nem consegue identificar muito bem a cadeia ossicular aqui nessa otoscopia. O paciente também pode apresentar um exame que os autores chamam de blue ear, a membrana timpânica ela vai ficar amarronzada, arroxeada, tamanha vasodilatação, e a cadeia ossicular ela vai parecer engessada, muito branca, o triângulo luminoso aqui branco, como se tivesse engessado. E aí, evoluindo para o que a gente chama das fases resolutivas, então, da doença, o paciente pode evoluir por uma fase de transudato, que a gente consegue ver bolhas retotimpânicas, e também por uma fase de nível hidroaéreo. Quando a gente vê tanto a bolha quanto o nível, que são manifestações da presença de ar dentro da orelha média, a gente pode considerar que esse paciente está evoluindo por uma fase de resolução da doença dele. De alguma forma, aquela orelha média dele está voltando a se encher de ar. Então, em relação aos sintomas nas crianças, né, que a gente está falando, 76% delas vão ter otalgia, 64% alterações no sono, ou porque elas são obstruídas ou porque elas vão ficar agitadas durante o sono. 49% vão ter alterações no comportamento, então não é raro a gente descobrir uma criança que está com otite serosa crônica porque alguém na escola orientou que o comportamento da criança está alterado, ela está muito agitada, ela está dispersa, não está prestando atenção. 33% a 62% desses pacientes vão ter alteração na audição e na fala. Como eu disse, nos países desenvolvidos, é a causa mais comum de perda auditiva nas crianças. E 15% dos pacientes podem ter alteração no equilíbrio. A criança vai ficar... Alteração no equilíbrio na criança, geralmente ela fica mais restrita, ela fica mais paradinha. Ela não fala com você que ela está tonta, mas ela altera o comportamento dela nessa forma, ficando mais quietinha. Apesar de ser uma doença muito prevalente, com aqueles números de 2 bilhões de dólares, ela, felizmente, é uma doença que tem uma história natural bastante benigna. Então, quando a otite média serosa ela é consequência de uma otite média aguda, 75% dos casos tem resolução em 3 meses. Quando ela é espontânea, de início conhecido, 90% dos casos tem resolução espontânea em 3 meses. E quando é de início desconhecido, aí parece que de 42% a 56% tem essa resolução, estudos americanos também. Em relação aos fatores de risco para desenvolver a otite média serosa, a gente vai começar a entrar nas controvérsias. Então, que tem
alto grau de evidência. Criança com menos de 4 anos, a gente sabe que a tuba auditiva nas crianças, eu vou falar da tuba auditiva mais para frente, ela é mais horizontalizada e ela é mais curta, ela tem 18 centímetros. No adulto, ela pode chegar a 38 centímetros. 18 milímetros, perdão. Em crianças menores de 4 anos, então, pela imaturidade também do sistema imunológico dessas crianças, há fatores genéticos que contribuem para aumento da incidência de otite média serosa em maiores de 5 anos. Parece que tem alterações na aula de otite média crônica, a gente pode até falar sobre isso, alteração na consistência mesmo do muco da orelha média. Mais prevalente no sexo masculino. As crianças são fumantes passivas, elas têm 20 a 30% mais chance de ter otite média serosa. As crianças que estão na creche têm 2,5 vezes mais chance de ter otite média serosa. A posição na amamentação já foi uma questão que foi tida como fator de risco, mas não existem estudos muito grandes e com metodologia muito forte que comprova essa teoria. Tem alguns estudos que mostraram presença de pepsina na orelha média de crianças com otite média serosa, tentando fazer uma relação do surgimento da serosa com a doença do refluxo. E o uso de chupeta, ele aumenta o risco de otite média aguda de repetição. Por consequência, ele aumenta também o risco dessas crianças desenvolverem otite média serosa. A chupeta depois dos 6 meses nessas crianças, com alta prevalência depois dos 18 meses nas crianças. Os fatores protetores são o aleitamento materno, diretamente relacionado com a duração do aleitamento, as questões de higiene em que essa criança vive e a vacinação, como o Felipe explicou para a gente na aula de otite média aguda. Então, em relação à famigerada, tão falada, badalada, tuba auditiva, eu fiz slides especialmente sobre ela, porque ela tem grande influência no desenvolvimento da otite média serosa. Então, a tuba auditiva, ela é um canal ósseo-cartilaginoso que liga a rinofaringe com a orelha média. E falando rapidamente sobre a fisiologia dela, a abertura dela vai acontecer pela contração dos músculos pterigóide medial, pelo músculo levantador, pelo pterigóide medial que está aqui, pelo levantador do véu palatino, pelo músculo salpingofaríngeo, pelo músculo tensor do tímpano, parece que tem uma relação de uma contração do músculo tensor do tímpano, e pelo músculo tensor do véu palatino, que está aqui. Então, essa é uma visão coronal da tuba auditiva, como se a gente estivesse vendo ela de frente para nós. Esse músculo tensor do véu palatino, ele é o mais importante, de fato, para a abertura da tuba auditiva, que a gente tem notícia hoje, né? Do que a gente tem de estudo hoje. O que ele faz? Ele vai fazer uma mudança da concavidade da tuba auditiva. Então, ela estava reta, fechada, ela vai se tornar uma tuba auditiva cônica, aumentando aqui, contraindo aqui nessa região inferolateral da tuba auditiva. Então, aqui a gente vê uma tuba auditiva normal, em repouso, fechada, uma tuba auditiva aberta, tem uma contração do músculo levantador do véu palatino, e aqui uma tuba auditiva com tecido linfóide, preenchida por tecido linfóide, com o seu lumen um pouco estreito. A fisiologia da tuba auditiva ainda tem sido muito discutida na literatura, mas o que a gente sabe hoje é que existe influência da pressão na nasofaringe através de mecanorreceptores, existe influência da composição gasosa da orelha média na abertura dela através dos quimiorreceptores dentro da orelha média, e existe relação da compressão, de força de compressão e estiramento dentro da orelha média e da própria membrana timpânica, influenciando a abertura da tuba auditiva.
Existe também uma compressão passiva do tensor do tímpano. Quando existe uma pressão negativa dentro da orelha média e esse tensor do tímpano se movimenta, porque a própria membrana timpânica se movimenta, gera um reflexo, uma contração reflexa do músculo tensor e a tuba auditiva também se abre. A tuba auditiva, então, ela pode gerar otite média serosa por algumas causas que a gente acredita. Primeiro, por obstrução mecânica mesmo, literalmente. Esse aqui é um paciente da residência, esse é uma adenoide, uma criancinha, e essa é a coana da criança. A adenoide não só obstrui todo o cavo dessa criança, como ela já se insinua aqui dentro da coana do paciente. Alguns pacientes com tumores, eles têm infiltração da musculatura peritubária, não necessariamente eles têm a obstrução, mas essa infiltração da musculatura também pode gerar disfunção da tuba auditiva. E a tuba auditiva, ela, na maioria das vezes, ela está fechada, não por acaso, porque ela protege contaminação da orelha média por germes que estariam na nasofaringe do paciente. Isso não acontece nos casos que o paciente tem disfunção de tuba auditiva do tipo tuba patente. Então, a tuba ela se abre em qualquer respiração do paciente, não só quando ele deglute ou quando ele boceja. Aqui é um vídeo de uma tuba patente, gentilmente cedido pela doutora Thais. O paciente está respirando e a gente consegue ver a membrana timpânica dele se movimentando. Vou passar de novo. Ele não está fazendo força, ele só está respirando normalmente. A teoria que mais explica a influência da tuba auditiva na otite média serosa, no caso da serosa, é essa teoria da hidropsia ex vácuo. Então, como eu disse, existem trocas gasosas normalmente dentro da orelha média, através da membrana da janela oval, através da mucosa da orelha média, através da membrana do tímpano. São todas trocas gasosas que ocorrem passivamente. E existe a troca gasosa que ocorre ativamente pela tuba auditiva. Essas trocas gasosas vão gerar uma pressão negativa dentro da orelha média. O tímpano passivamente vai se deslocar de externo para internamente. Esse encurtamento passivo do tensor do tímpano gera uma contração reflexa do músculo tensor e a tuba auditiva abre para equalizar a pressão novamente dentro da tuba auditiva. Se esse mecanismo falha, quando a pressão está negativa e algum desses mecanismos eles falham, vai gerar transsudação nos vasos sanguíneos da orelha média por ação simplesmente da pressão negativa e efusão. Em relação à avaliação da tuba auditiva, existem diversos métodos, não existe um padrão ouro para avaliação da tuba auditiva. Aqui no Brasil, o que a gente mais usa é a tubomanometria. Você vai usar um aparelho de timpanometria mesmo, vai enviar uma pressão positiva de 200 pascais no conduto auditivo externo do paciente e ele vai deglutir. Se até a quarta deglutição a tuba auditiva dele abrir de forma que a pressão dentro da orelha média dele se equalize de novo com a pressão do ambiente, ele tem uma tuba que está funcionando. Se ele ficar ainda com pressão positiva depois da quarta deglutição, ele tem uma disfunção tubária. Em relação ao diagnóstico da otite média serosa, então a gente falou da otoscopia, né, e das alterações da tuba auditiva. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? A otoscopia é tão diversa, né? Como é que a gente pode usar para melhorar o nosso diagnóstico, para ele ser mais específico? Então, os métodos com maior sensibilidade e especificidade para fazer diagnóstico de otite média serosa são a otoscopia pneumática e a timpanometria. A otoscopia pneumática ela tem essa sensibilidade, essa especificidade muito altas, comparáveis aos valores da timpanometria. Então, eu acredito que todo mundo já tenha tido contato com a otoscopia pneumática. Mas assim, ela tem uma especificidade tão alta que é importante falar um pouco
só sobre ela. Você vai tirar o ar da pera, né, deixar uma pressão negativa e tampar o seu espéculo do otoscópio. Antes de você introduzir no ouvido do paciente, você faz um pouquinho de pressão na pera para você conseguir ter uma pressão negativa e positiva e introduz o otoscópio. E aí você vai gerar mesmo, delicadamente, senão o paciente vai sentir dor. Pressão positiva e negativa, vai observar o movimento da membrana timpânica. Se tiver líquido atrás, retrotimpânico, o paciente não vai apresentar movimento da membrana timpânica. E a timpanometria, essa sensibilidade e especificidade, gente, é comparado com o padrão ouro, que seria a timpanocentese, né? Perfurar o tímpano do paciente e ver se sai líquido. Então, a timpanometria com curva B, que é uma curva achatada, com uma pressão de complacência máxima da membrana timpânica baixa, ela fala muito a favor, tem esse índice de sensibilidade e especificidade. Lembrando, isso é muito importante, lembrando que para a gente confiar na timpanometria, o paciente tem que ter um volume de conduto auditivo externo de 0,3 a 0,9 centímetros. Se isso for menor, a pressão bateu no conduto. Não é confiável essa timpanometria. Não teve complacência só porque a pressão bateu no conduto. Se o paciente ele tiver um tubinho de ventilação, se a gente tiver colocado, ele vai ter um volume entre 1 e 5,5 centímetros. E lembrando, nas crianças, quando a gente for fazer a timpanometria nelas, das crianças de 0 a 6 meses, a gente precisa fazer a timpanometria de alta frequência para não colabar a orelha média desses recém-nascidos, pela frequência da massa da orelha externa desses recém-nascidos. Muito importante, falando em recém-nascidos, né, a gente pensar na triagem auditiva. Quanto mais precoce a gente fazer o diagnóstico da serosa, melhor. Esse estudo aqui, num hospital nos Estados Unidos, ele mostrou que dos pacientes que não passaram na triagem auditiva neonatal, 11% deles tinham, sim, perda auditiva neurosensorial, mas tinham otite média serosa também. E essas crianças com perda neurosensorial, elas são alvo da nossa maior atenção quando elas têm otite média serosa. Elas precisam de intervenção precoce. Mais sobre a avaliação auditiva, ela tem que ser adequada para a idade e para o grau de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Às vezes a criança tem alguma síndrome, tem alguma alteração no desenvolvimento. A gente pode fazer o teste do diapasão, muito simples, o RINE negativo, dependendo da idade da criança. 50% das crianças na audiometria, elas vão apresentar perda auditiva, então com serosa, que pode ir de 55 decibéis a não ter perda auditiva, tendo uma média de 28 decibéis de perda. A gente tem que fazer a avaliação auditiva de todo mundo que tiver serosa por mais de 3 meses e todos os pacientes do grupo de risco, que a gente vai falar mais para frente. O PEAT com via óssea, para a gente fazer o diagnóstico da perda condutiva e com pesquisa de limiares auditivos, como a gente está falando de crianças. As crianças com síndrome de Down, elas merecem muito a nossa atenção em relação à otite serosa, porque elas têm vários fatores concomitantes. Elas têm mais otite média aguda, elas têm mais otite média serosa, elas têm um conduto auditivo externo difícil de examinar, geralmente é estenótico, difícil de até operar também. Elas têm maior risco de ter outro tipo de perda auditiva, neurosensorial, perda mista, então a gente não pode deixar que essa criança ainda tenha uma perda condutiva tratável. A tuba auditiva dessas crianças, ela pode ter vários tipos de disfunção. Ela pode ser disfunção semipatente, como eu mostrei naquele vídeo, que a membrana timpânica ela move só com a respiração do paciente. Pode ter obstrução mecânica, hipertrofia mesmo no cavo, ou até obstrução funcional. A tuba auditiva, por algum mecanismo neuromuscular, ela não funciona, a abertura dela não funciona adequadamente. Os pacientes com fenda palatina também têm uma grande alteração neuromuscular,
anatômica mesmo, pela alteração na inserção dos músculos da tuba auditiva. Ela tem uma prevalência de 1 a 700 nascimentos, não é pouco. Todos os pacientes com fenda palatina virtualmente têm otite média serosa, a cirurgia melhora bastante a incidência, mas eles continuam tendo alta recorrência da serose e a tuba auditiva nesses pacientes, além de tudo, ela ainda é mais curta. Em relação aos adultos, a gente tem que avaliar o nariz. Trouxe uma foto de nariz na aula de ouvido, que a gente tem que avaliar, prestar atenção nas causas nasais. O que a gente vai avaliar, então? Disfunção da tuba auditiva, 1% da população mundial tem disfunção de tuba auditiva, isso é um estudo da Inglaterra. Se o paciente tem desvio septal, se o paciente tem uma polipose extensa nasal, aquele paciente daquela foto anterior tinha um nasogeofibroma preenchendo o cavo. Se o paciente tem um tumor no cavo, se ele tem malformação crâniofacial, se tem hipertrofia de corneto, rinite alérgica, se tem outro tipo de perda auditiva associada, se pacientes que já fizeram radioterapia no cavo, eles têm destruição da cartilagem da tuba auditiva, costumam ter uma otite média serosa de difícil controle, e os pacientes submetidos à maxilectomia também, por alteração na inserção dos músculos da tuba auditiva, eles vão ter disfunção tubária. Essa é uma audiometria com perda auditiva mista, e uma curva B num paciente que foi submetido à maxilectomia. Em relação ao tratamento, então, de adultos e crianças, vamos tentar resumir. Como a doença é muito prevalente, a gente tem vários estudos sobre tratamento medicamentoso. E parece que os descongestionantes, os anti-histamínicos e os antirrefluxos não geram melhora nesses pacientes. Os corticoides nasais, extrapolando, mas no raciocínio de extrapolar mesmo, não de evidência, eles podem ser benéficos para os pacientes alérgicos. Os antibióticos, eles influenciam na melhora mais rápida da otite média serosa. Então, os pacientes melhoram antes de 3 meses, mas ele não alterou o desfecho nem auditivo desses pacientes, nem na indicação cirúrgica. No final das contas, os cirurgiões acabaram indicando cirurgia para esses pacientes que trataram com antibiótico. E o corticoide oral, após 2 meses de uso, também esses pacientes não tiveram melhoras, eles recorreram da otite média serosa. Então, o que a gente vai fazer? Vai operar todo mundo, né? Já que os medicamentos têm pouca função aí? Não, a gente vai observar a maioria dos pacientes. Quem que a gente vai observar? Paciente sem fator de risco, paciente que está com serose há menos de 3 meses, vocês lembram, 75% vai melhorar em 3 meses. Paciente que tem otite média aguda não recorrente, paciente que tem uma perda auditiva menor que 30 decibéis, principalmente se for unilateral, a gente vai observar esses pacientes por 3 meses. A história natural esperada é que a serose se resolva. Os pacientes que a gente vai prestar atenção, então, são quem? Os que têm otite média serosa persistente, esses são 25% vão ter otite que vai durar mais de 3 meses, e 5 a 10% vão ter serose que vai durar mais de 1 ano. E os pacientes que têm otite média aguda persistente, que é aquele paciente que usou antibiótico para aguda e persistiu com a doença. O paciente que tem aguda recidivante, que é aquele paciente que teve outra otite média aguda em menos de 1 mês. Isso é muito difícil, porque é muito difícil você saber se é uma persistente ou se é uma recidiva em 1 mês, né? A otoscopia muda muito pouco. Ou se ele tem otite média aguda recorrente, que é definida como mais de 3 agudas em 6 meses ou 4 em 12 meses, sendo a última nos últimos 6 meses. Esses são 30 a 40% dos pacientes com otite média aguda, também não são a maioria. Esses a gente vai prestar atenção, então. Esse que eu já falei, que tem aumento da duração e da recorrência, os que já usaram tubo de ventilação e voltaram a ter, os que têm o gap maior que 30 decibéis,
Os pacientes que têm chance de ter uma duração, uma recorrência maior, mesmo que eles ainda não tenham serose, aqueles que têm síndrome de Down, fenda palatina e as malformações craniofaciais. E os pacientes que têm alguma deficiência associada. Existem muitas deficiências que a gente não tem um tratamento curativo, nem um tratamento efetivo para oferecer para esses pacientes. E, ao contrário da otite média serosa, a gente tem uma possibilidade de melhorar a qualidade de vida daquele paciente. Quem tem transtorno do espectro do autismo, outro tipo de perda auditiva, os deficientes visuais e os pacientes neuropatas, né, aqueles com atraso de desenvolvimento neurológico. Eles a gente tem que ter atenção para oferecer para eles o tratamento da serosa mais precocemente possível. Lembrando que essa otite média aguda recorrente, no guideline novo que eu falo é um guideline mais recente da Sociedade Americana de Otorrino. Eles publicaram em 2004 e renovaram, atualizaram ele, né? A indicação é de abordar cirurgicamente os pacientes que têm aguda recorrente com líquido. Se o líquido sumir, não tem indicação. Então, esses pacientes com recorrente, a gente vai indicar o tubo de ventilação. Os pacientes que têm malformação, fenda palatina, síndrome de Down, a gente vai oferecer o tubo mais precoce, mesmo se eles estiverem a menos de 3 meses com curva B, com serosa. Os pacientes com deficiência, a gente também vai oferecer o tubo mais precoce. Se a família, o paciente não aceitar, a gente vai continuar acompanhando esse paciente, né? E os adultos, com essas alterações, a gente também vai indicar o tubo de ventilação. Adenoidectomia concomitante. Parece que nos pacientes com menos de 4 anos, a adenoidectomia não traz tantos benefícios assim na otite média serosa. Então, a gente só vai fazer adenoidectomia nos menores de 4 anos que tiverem obstrução, que tiverem síndrome da apneia do sono, nos com otite média aguda recorrente, aqueles que tiverem recidiva depois de uma primeira cirurgia. Nos maiores de 4 anos, sim. Nos maiores de 4 anos tem um benefício a gente fazer a adenoidectomia junto com o tubo de ventilação, independente do tamanho do adenoide da criança. Então, na serose a gente vai fazer todos e na aguda recorrente só em quem for reoperação. E as retrações timpânicas, a gente coloca tubinho em todas? Muito provavelmente não. Existem algumas retrações timpânicas, as do epitímpano, que elas estão muito relacionadas com vias de ventilação epitimpânicas da orelha média. E a função da tuba auditiva, a gente sabe que muitas vezes é insuficiente de vencer uma resistência do tensor fold e gerar uma ventilação boa no epitímpano do paciente. Então, a gente tem que prestar muita atenção, não indicar tubo de ventilação para todas as retrações, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente não vai ser possível ventilar essa região aqui do paciente. Em relação à prevenção da otite média serosa, tem alguma evidência? Então, screening não é recomendado. Eu não sei vocês, vou jogar essa pergunta aí, mas eu atendo muito paciente para fazer screening auditivo, criança com desenvolvimento neuropsicomotor normal, e a gente não tem indicação de fazer screening de otite média serosa, porque, como eu disse, é uma doença muito prevalente. A gente vai fazer muito diagnóstico que não tem indicação de intervenção terapêutica nenhuma, na maioria das vezes. Mas no grupo de risco, sim. Você vai fazer screening de serosa no diagnóstico da condição de risco. Então, você descobriu que a pessoa tem que a criança tem fendo palatina. Você vai fazer o screening da serosa e você vai repetir depois aos 12 a 18 meses de idade, tendo ela otite ou não. Em relação ao tratamento, então, do tubo de ventilação. Nos Estados Unidos, 667 mil crianças menores que 15 anos recebem um tubo de ventilação por ano.
uma a cada 15 até os 3 anos é submetida à cirurgia do tubo de ventilação. 20% das cirurgias ambulatoriais é a mais prevalente nos Estados Unidos. E ela é 2 vezes mais prevalente nos pacientes que frequentam as creches. Existem basicamente tubos de curta e de longa duração. Os de curta, eles têm menor risco de perfuração, porque eles ficam menos tempo na membrana timpânica, de perfuração residual, e menor risco de formação de biofilme ali naquela orelha média. Os de longa duração, eles podem ficar até mais de 2 anos, geram esse risco maior de perfuração, maior risco de biofilme, e você, na maioria das vezes, precisa retirar eles ativamente no consultório. Os de curta, os mais comuns, então, eu trouxe aqui, tem vários. O Shepard, que é um tubo de Teflon, o Donaldson, eles são bem parecidos. O Donaldson é de silicone. O silicone ele é mais fácil de comprimir do que o Teflon, mas eu acho que ele escorrega mais do que o Teflon. Os dois vão ficar em média 6 meses, e o Shepard, ele pode vir com uma haste para você ser mais fácil de você retirar ambulatorialmente. O Paparella é também um tubo de curta duração, mas ele pode ficar por mais tempo na orelha média, principalmente esse que tem uma aba maior. Quanto maior essa aba do tubo, mais tempo ele dura na orelha média. E ele é um tubo de silicone também, não adere biofilme. Os tubos de média e de longa duração, pode ser o tubo T, ele é de silicone, ele pode ser cortado, você pode cortar tanto a luz dele quanto as abas, para facilitar a sua colocação. Quanto mais longo o tubo, menor o risco teórico do paciente entrar em contato com a água e ter otorreia. Então, isso é uma vantagem dos tubos de longa duração. Mas eles também se bloqueiam mais por cerume, em contrapartida. O Triune é um tubo de silicone, que também é de média duração. Ele também é comprido, então tem menos problema com a água, mas ele também pode gerar mais bloqueio. Aqui eu trouxe um vídeo de uma cirurgia, então, também cedido pela Lotus, de colocação desse tubo de ventilação. Então, assim, inicialmente você pode fazer algum tipo de hemostasia da membrana timpânica ou não, hemostasia com algodão embebido em adrenalina, um acemil, ou não, ou fenol. Não há necessidade de anestesiar o conduto auditivo externo do paciente. A cirurgia pode ser feita com anestesia local, sedação, ou sob anestesia geral. Então, a gente faz uma incisão na porção anterior-inferior da membrana timpânica, vai observar a orelha média e, nesse momento, é interessante aspirar a orelha média com o mínimo de pressão negativa possível para não gerar um barotrauma ou um sangramento. Aí não tem a parte da aspiração, mas é importante a gente aspirar, porque a gente espera que a gente encontre líquido. E o posicionamento do tubo. O Triune tem as 3 perninhas, né? Em relação às complicações da cirurgia, otorreia, ela pode ser tardia ou aguda. A otorreia aguda, ela é bem prevalente nas primeiras 4 semanas. Não há necessidade de usar antibiótico oral. O resultado do tratamento com antibiótico tópico, ele é muito melhor com antibiótico oral nessas crianças com tubinho. Por quê? Porque a concentração na orelha externa do antibiótico tópico, ela é maior, né? Como a gente viu na aula de doenças de orelha externa, com a doutora Letícia. A orelha externa é pouco vascularizada. E os germes mais prevalentes são mesmo a pseudomonas e os estafilococcus. Então, os antibióticos tópicos, eles têm uma cobertura muito melhor para esses germes. Agora, quando a gente tem um paciente com otorreia tardia, celulite do pavilhão, infecção bacteriana, febre alta, toxemia, otalgia intensa, sinais de otite média aguda, né?
persistência ou piora dessa otorreia aguda, paciente que não tolera a gota, imunocomprometido, que não tem dinheiro para comprar o tratamento tópico, e os pacientes pós-radioterapia indicavam, aí a gente precisa indicar, nesses casos, o antibiótico oral. Mas esses são poucos, são apenas 4 a 8% dos pacientes que vão evoluir com persistência ou piora da otorreia. A gente vai indicar o antibiótico oral para eles. Outras complicações, reoperação, o paciente volta a ter serose, 50% em 3 anos. Bloqueio do tubo por debris celular, resto epitelial, cerúmen na maioria das vezes, 7%. Granuloma infeccioso, 4%. Extrusão prematura do tubo, 4%. Perfuração residual, 2% nos tubos de curta e 20 a 30% nos tubos de longa. E tubo migrar para a orelha média, 0,5%. Proteção da água. Mais um slide polêmico da otite média serosa. Os guidelines não brasileiros, eles avaliam, baseado em estudos, de que a proteção da água não está relacionada com o aumento de otorreia pós-tubo nos pacientes. Não encontraram evidência estatisticamente significante. E a tensão superficial da água, ela é maior com o uso do sabão durante o banho, então não existe essa indicação formal. Depois eu quero saber a experiência de vocês. A minha experiência não é boa, não. E em relação à famigerada tuba auditiva, paciente que tem disfunção, que tem aquela serose que não melhora, você põe um tubinho, paciente que tem muitos sintomas, que tem zumbido, você pode tentar fazer abordagens da tuba auditiva. Existe a opção de fazer uma tuboplastia laser. O que se faz, então? Pode ser laser de CO2, laser de argônio, que é os que a gente mais usa para outro tipo de cirurgia otorrinolaringológicas. Então, o cirurgião ele vai fazer uma incisão e uma ressecção da mucosa da parede medial da tuba auditiva, da abertura da tuba auditiva até a válvula da tuba auditiva. Ele pode também ressecar, quando ele chegar em contato com a cartilagem da tuba auditiva, ele também pode ressecar filamentos de cartilagem se ele julgar que a cartilagem é muito espessa, via nasal. E a dilatação com balão da tuba auditiva, que é uma técnica um pouco mais nova do que essa. O cirurgião também, via transnasal, ele vai cateterizar a tuba auditiva, vai insuflar um balonete, ele vai chegar a uma marca do tamanho da tuba auditiva, que ele não pode ultrapassar. Nesse momento, ele vai insuflar um balonete, vai deixar ele insuflado por 2 minutos e vai desinsuflar e retirar o catéter. Não existe padrão ouro para cirurgia da tuba auditiva. Por quê? Porque os estudos, como eu disse, existem tantas técnicas para avaliar a função da tuba auditiva, que os estudos no mundo eles são muito variáveis. Cada autor operou o paciente de um jeito e, principalmente, avaliou a função da tuba auditiva desse paciente de um jeito. Teve autor que fez manobra de Valsalva, o outro fez teste da função tubária da deglutição, o outro fez uma medição da pressão da tuba auditiva, o outro fez timpanometria, então é muito variável. Parece que a tuboplastia ela é interessante depois que você controlou os fatores inflamatórios, tá? Escrevi errado, gente, desculpa, não são inalatórios. Os fatores inflamatórios nasais daquele paciente, ele equaliza a pressão mesmo a longo prazo, principalmente nos casos de disfunção de tuba auditiva leve a moderada. Existe também como fazer a tuboplastia por microdebridador. Principalmente, alguns autores usam quando eles já estão fazendo uma cirurgia nasal concomitante. E a dilatação por balão, o maior estudo prospectivo que existe, ele durou 2 anos e meio, um estudo bem longo. E 80% dos pacientes tiveram melhora
na manobra de Valsalva, ele foi muito interessante porque ele mediu a função da tuba auditiva de várias formas diferentes. Então, ele é bastante comparável com outros estudos. Ele mediu 80% dos pacientes tiveram manobra de Valsalva positiva, 75% evoluíram de curva B para curva A na timpanometria e 90% tiveram alteração no aspecto da membrana timpânica. Então, a retração que o paciente tinha sumiu. Então, terminando, acho que eu estou chegando ao fim para a gente aprender com a experiência alheia, né? Disso tudo que a gente falou, existem algumas coisas que eu acredito que podem melhorar. Por exemplo, eu me encaixo no primeiro grupo. Um estudo americano mostrou que 7 a 33% dos médicos americanos apenas faziam otoscopia pneumática nos pacientes que eles suspeitavam de otite média serosa. Eu estou aí no 77%. 29% dos médicos americanos apenas pediam avaliação auditiva para o paciente que tinha serose por mais de 3 meses. E 32% dos médicos americanos tratavam otite média serosa com antibiótico. Então, eu espero que eu tenha cumprido meu objetivo da gente pensar sobre formas de fazer um diagnóstico mais sensível, usar todos os métodos que a gente tem, saber criticar a timpanometria. Toda vez que eu vejo uma timpanometria, vem a voz da professora Maria Elisa, que me ensinou um monte de coisa na residência, e ela fala, olha o volume do conduto, porque senão bateu no conduto. Quantas vezes a gente acha que o paciente tem curva B e bateu no conduto, né? Basear o nosso tratamento em evidências científicas para evitar ser invasivo desnecessariamente com o nosso paciente, avaliar precocemente e com bastante frequência os pacientes de grupo de risco, não deixar passar isso. Não é porque a criança já tem uma deficiência auditiva que ela merece ter otite média serosa, pelo contrário, se tem alguma questão no desenvolvimento dela que é tratável, abordável de uma forma relativamente simples, como a cirurgia do tubo de ventilação, essa criança merece a sua atenção e a sua indicação cirúrgica. E as controvérsias, eu acho que agora é a hora da gente discutir, né? Obrigada. Obrigado, Eveline. Vamos discutir um pouquinho agora. Descompartilha aqui, cancela compartilhamento. Como é que eu faço isso? Ali em cima. Foi? Foi. Aí, ótimo. Boa, bom. Vamos abrir a discussão. A gente já tem algumas perguntas já, Eveline. Tá. Botar para os debatedores. Bom, a abordagem cirúrgica da tuba auditiva pode ajudar também na tuba patente ou não? É uma outra abordagem, é outra discussão, outra polêmica. Bom, eu vou já responder essa aqui, porque a tuba patente não, é outro tratamento completamente diferente. Enquanto da disfunção tuba auditiva, você vê que o tratamento todo é para tentar melhorar a passagem, na tuba patente não, já existe a passagem, está ampla e a gente quer fechar essa tuba. Então, o tratamento é bem mais complexo. A gente pode começar tentando ventilação para equalizar a pressão, mas eu vejo também pouco sucesso nesses casos. O incômodo continua em boa parte dos pacientes. Então, a tuba patente é uma polêmica grande até hoje qual o melhor tratamento. Eu vou dizer que a gente já viu mesa redonda sobre isso, congresso, e sempre começa com o tubo de ventilação e aí depois, se não der certo a ventilação, a gente tem outras opções para a gente tentar fazer para esse paciente, mas nada é concreto assim, não. Alguém fala? E eu acho, né, Felipe, complementando na tuba patente, né, otoscopia pneumática é muito importante porque, assim, a tuba patente, às vezes você começa o tratamento colocando tubo, mas é uma causa, às vezes, de otorreia pós-tubo, né? Porque o paciente, às vezes, quando está gripado, quando está resfriado, você tem uma comunicação da rinofaringe com a caixa e o meio externo. Então, é uma causa também de otorreia
pós-tuba, tuba patente. E não dilatar a tuba patente de jeito nenhum, né? Dilatação está contraindicada. Verdade. Por isso que eu falei, o tratamento é completamente diferente do tratamento da disfunção tubária tradicional. Bom, tem aqui, quanto tempo deve se retirar o tubo de ventilação, em caso dele não cair? Eu vou dizer minha experiência, isso não existe regra, você vai ver que cada cirurgião vai ter uma conduta. Eu deixo o tubo até ad eterno se precisar. Lógico, tá lá 5 anos o tubo, talvez eu tire, porque a criança já talvez amadureceu aquela função tubária dela, já não precise mais do tubo. Mas eu vou deixando o tubo, não tenho prazo para tirar, não. É inconveniente? No Rio de Janeiro é ruim, a criança quer frequentar praia, piscina, sem limitação, e a gente vai cercear ela disso? Ou pelo menos ter que botar um tampão para usufruir disso? Sim, mas se ele está lá aí no tubo, eu acredito que tem a função dele. A pior coisa é você tirar o tubo e voltar todo o quadro anterior e você tem que colocar de novo. Igual tem criança que a gente já coloca o tubo 3, 4 vezes. Então, talvez seja melhor insistir com aquele tubo xepa que não caiu ainda, do que ficar botando um tubo T daqui a pouco numa criança. Não sei meus colegas aí, qual a opinião. Entrou na polêmica também da proteção da água, né? Eu acho que é isso. Eu acho que o tubo mais longo que ficou comigo foram 13 meses, mas não cheguei a tirar, caiu sozinho. Eu também espero, convencer os pais de que vai sair na hora que tiver recuperado a função e deixar lá quietinho, até porque na criança tirar é bem incômodo, né? Nem sempre é simples. Tem gosto, ocasionalmente, não. Sim. Não é. E tem E chance as de crianças infecção também. Sim. E as crianças com síndromes, né? Alteração craniofacial, síndrome de Down, fenda, aí essas tubo, às vezes você indica já direto um tubo de longa, né? E deixa ele. Tem uma pergunta aqui da Luana. Criança com atraso de linguagem ou otite serosa, tenta tratamento clínico antes ou coloca tubo precoce? Eu acho que sempre vale o tratamento clínico, ainda mais se tiver um quadro catarral bem característico, eu acho que sempre vale começar o tratamento clínico, mas esperar no máximo 3 meses, dá prazo. A gente não pode fazer um tratamento clínico ad eterno. É acompanhar de perto essa criança, talvez mensalmente o retorno, ou observar como está evoluindo. Se realmente não está evoluindo bem, em 3 meses já pensar em colocar o tubo já. Não sei, colega. João. Eu não sei se é uma influência do pessoal da foniatria, né? Mas eles são muito mais a favor da intervenção precoce. Uma intervenção. Então, até porque isso a gente não sabe há quanto tempo, né? Tá aí para ter já um atraso, alguma coisa, enfim, às vezes chega. Então, eles acham que qualquer coisa é ruim para essa criança, né? Qualquer perda que você tenha, ainda mais desse desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que eu mudei assim um pouco, né? Por causa, eu também fazia isso, fazia tratamento clínico. Hoje em dia eu sou mais intervencionista nesses casos, né? Dessas crianças que têm atraso. Eu assisti uma aula também de foniatria que mostra a banana da fala, que mostra bem direitinho ali o quão é prejudicial qualquer gap, fusão ali causando isso. Então, realmente, acho que eu também sou a favor da intervenção o mais precoce possível. Ótimo, boa observação. Tem uma pergunta que é interessante, da Camila Gaudino. Aquelas otites secretores que a gente está lá tentando aspirar e fica aquela secreção residual lá dentro que você não consegue tirar de jeito nenhum. Deixa quieto lá ou não coloca tubo nessa situação? Peraí. Eu vou dizer também minha experiência. Tem vezes, realmente tem aquela que, sei lá, está insistindo. Eu acho que é diferente a pergunta, Felipe. Em relação da não saída do glúten na aspiração, a conduta de vocês. Não tem glúten, eu acho que é isso. Não tem glúten. Você fez a meringotomia e não saiu. Não, então desculpa, eu entendi errado. Mas também vou falar dessa secreção. Vamos falar dessa secreção. Não sai a secreção de jeito nenhum lá dentro. Você vai botar o tubo de qualquer forma. Agora, se você entrou na cirurgia e por acaso na hora não tem secreção, isso vai depender muito do acompanhamento do teu paciente. Você está acompanhando esse paciente para decidir pela cirurgia. Uma vez que você decidiu pela cirurgia, bom, você não tinha mais dúvida da indicação. Eu acho que se eu acompanhar essa criança, tem uma otitimia de repetição, ou está sempre com serose, e por acaso naquele dia não está, eu colocaria, porque eu já estou acompanhando essa criança há algum tempo para ter decidido pela cirurgia. Se eu optei pela cirurgia, eu vou botar o tubo sim. Isso é uma coisa que dá uma preocupaçãozinha, né? Quando você lê o desfecho dos estudos, né? Porque na recorrente, por acaso no dia da cirurgia a criança não está com secreção e você vai deixar de colocar o tubo, né? Você conhece o paciente. Então, João. Eu acho que a
Então, eu acho que a lição mais importante é isso. Otite média serosa, disfunção tubária, nunca se baseia, como eu brinco com os pacientes, pela foto, né? A gente tem que ver o filme. Então, às vezes você está com aquele quadro todo ali montadinho na sua frente, mas você não sabe para onde aquilo ali vai, né? Se aquilo vai estabilizar, se aquilo vai piorar, se vai melhorar. Então, eu acho bom acompanhar. A exceção são aqueles fatores de risco, né? Então, crianças, como a Eveline mostrou bem, aí nesses casos é um pouquinho diferente, mas não é o dia a dia. O dia a dia da gente é realmente aquela criança de adenamígdala, que está ali para acompanhar com a gente e tudo mais. Então, eu acho que tem que acompanhar essas crianças, tá? Tem uma avaliação... aqui Não, desculpa. pode falar. É sobre esse assunto ainda? Não, eu ia falar que o João citou a adenamígdala, avaliação auditiva em todos os pré-ops, ou só quando tem a alteração do tímpano? O que você acha? Eu vejo pela otoscopia. Se não tem queixa, a otoscopia normal, não faria, assim. Uhum. Eu acho que fazer audiometria pode até fazer, você só tem que tomar cuidado com o que você vai interpretar, né? Verdade. É aquilo que o Felipe estava falando, às vezes não tem queixa, não tem nada, vem uma curva B, né? Então, E eu às vezes você confio mais na vai... otoscopia do que na audiometria. Beleza. A média dos episódios são 4 episódios por ano, né? Ou seja, a criança sempre está com serosa, porque se a otite pode durar até 3 meses, você vai pegar uma curva B com muita facilidade. E 50% das crianças vão ter perda auditiva, então. Tem outra pergunta interessante aqui da Luana. O paciente botou o tubo de ventilação, o tubo Xepa, caiu o tubo Xepa, e aí? Refez a serosa, você coloca um novo tubo Xepa ou já parte com o tubo T, de longa permanência? Eu acho que depende aí, né? Se a criança... Depende de qual foi o período que esse tubo caiu, né? Então, por exemplo, se é uma criança que ficou 1 ano, 2 anos bem, refez a serose e ficou 6, 7 meses com tubo, eu tendo sempre a preferir o tubo de curta permanência. Eu botaria talvez até um tubo Shepard de novo, entendeu? Agora, se é uma criança que botou o tubo, já tem 2 tentativas de colocar o tubo, e o tubo cai, às vezes, com 1 mês ou menos, né, de tempo, aí eu já tenderia a pensar, tentar botar um tubo de longa permanência. Agora, nos fatores de risco que a Eveline falou, aí eu já tendo mais a colocar o tubo T, entendeu? Nos sindrômicos e nas malformações também, né? Eu também, criança, é raro botar o tubo de cara. Eu tentaria insistir, como o Leonardo falou, em botar um Shepard de novo, porque a gente sabe que tem uma maturidade da função tubária até cerca de 7, 8 anos de idade. E que isso vai melhorar uma hora. A não ser, lógico, que seja uma criança com alguma síndrome ou uma fenda palatina, alguma coisa que eu sei que essa função tubária não vai melhorar nunca, ou tão cedo. E aí, com isso, pode ser que eu parta para o tubo de longa permanência. Mas eu tento o Xepa ainda, ou algum de curta, média permanência antes. João, concordo. O que você acha? Não, eu concordo com vocês. Eu queria só falar uma outra coisa com relação à colocação de tubinho, né? Até porque tem bastante residente aí. Lembrar, assim, que é comum a gente ter aquela caixa de tubinho, né? Vou fazer uma caixa de tubinho aqui para colocar tubinho. Você pode ter, porque facilita bastante. Agora, você tem que ter um respaldo de uma caixa de ouvido, tá? Porque, assim, uma cirurgia que é só colocar um tubinho, né? Só entre aspas, né? Que é uma cirurgia, pode se transformar numa tímpano-exploradora, né? Às vezes por acidente, o tubinho cai lá dentro. Às vezes, por outro motivo, você abriu, viu uma coisa diferente, você tem que transformar aquilo numa tímpano-exploradora. Então, sempre tomar cuidado com isso. O residente, às vezes, adora botar, vamos botar no final do dia um tubinho, tem que ter uma caixa preparada lá para isso. E só lembrar também a questão do exame de imagem, né? Adulto, eu, pelo menos, não boto tubinho sem exame de imagem, né? A gente tem várias histórias de malformações, outras doenças. Então, assim, que acaba tendo carótide ectópica, essas coisas, bulbo da jugular alto. Então, adulto eu sempre faço. Na criança, tem que pesar o risco-benefício, né, de você fazer. A não ser que você esteja suspeitando de uma outra patologia. Às vezes você vê aquela membrana
que não se move e tudo mais, e pode ser uma massa ali atrás, né? Então, aquilo que eu estava falando, a criança a gente vai pesar o risco-benefício, mas na hora pode ser que vire uma tímpano exploradora, né? Você abre ali e, caramba, não era uma cerose, é um colé congênito, né? Então, tem que estar preparado para essas surpresas também, em alguns casos. Bom, muito bem. Tem mais alguma pergunta? Alguém mais tem uma pergunta diretamente a Eveline? Vocês? Não? Pessoal, 9h35. Eu só queria fazer um adendo aqui, que todo mundo fica de rasgação de seda antes das perguntas, mas hoje não teve isso. Eu achei a aula da Eveline ótima, achei os slides muito bem feitos, bem sóbrios, chiques, e gostei muito. Parabéns, tá, Eveline? A gente nem fala dos elogios. Design. Que eu lembro que na residência a gente fica preocupada, né, com o fundo do slide, o que vai botar de foto. Com o passar dos anos vai ficando tudo mais clean, fundo branco, e acho que é por aí mesmo, para poder chamar a atenção só porque a gente quer. E só para quem perguntou também, a aula vai ficar registrada depois no canal Autosurgery FF lá no YouTube. Quem quiser assistir essa e as aulas anteriores já estão disponíveis lá. Tá, essa ainda vai estar disponível lá. Mas brevemente, acho que amanhã ou depois já está disponível lá. Tá bom? Semana que vem, não percam. Lá vem. A continuação de otite média. A gente já teve otite média aguda, já teve otite média serosa e vamos para o capítulo final. O fim das otite média. Otite média crônica e colesteatoma. Então, semana que vem, otite média crônica e colesteatoma. Na semana que vem, otite média crônica e colesteatoma. Como surge o colesteatoma lá dentro? Ele aparece do nada? Qual a origem desse colesteatoma? Nasceu ali? Como surgiu? Eu posso ter colesteatoma ou não? Onde habitam? O que comem? Semana que vem a gente vai ver isso e muito mais. A quarta-feira, 8h30. Tá bom? E beleza. E o João falou bem essa questão dos residentes. Se tiver que te dar uma dica para qual otoscópio comprar, compre um que dê para fazer a pneumatoscopia. Isso é importante também. Invista um pouquinho mais para o que tem a pera para você conseguir fazer a sua pneumática. E faça a pneumotoscopia, né? Porque eu estou nos 77%, minha pera está guardada. Não. Otoscopia pneumática. Isso aí vale mais que a timpanometria, muitas vezes, e eu confio mais nela do que na timpanometria. Isso aí. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Até a quarta. Boa noite. Tchau, tchau. Parabéns, Eveline. Parabéns.